A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra em Isaías, capítulo 58, versículo do 1 ao 7. Essa palavra aqui que nós vamos ler, nós estamos fazendo uma campanha aqui no canal, uma campanha de restauração. Restauração familiar, restauração espiritual, restauração de cura, restauração em todas as áreas. Então, no início da oração, nós estamos lendo Isaías 58. E eu acho muito interessante que, quando nós estamos pedindo uma restauração do Senhor, aqui nesse capítulo vai nos dar lições importantíssimas para nós alcançarmos a restauração de Deus na nossa vida. Então, se você tem clamado, se você tem buscado e ainda não viu resultado, saiba que aqui neste capítulo nós vamos ver que tinha algo que estava impedindo o povo de Deus receber a restauração de Deus na sua vida. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou dividir em duas partes. Nesse primeiro vídeo, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 58, versículo 1 ao versículo 7. Convido você, desde já, a fazer esta campanha de restauração. Apresente a sua vida espiritual. Se você está precisando reconectar a sua vida com Deus, aproveita esta campanha que vai ser por 3 dias, às 18 horas, aqui no canal. Mas vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a pegar sua Bíblia e juntos meditarmos na palavra do Senhor. Isaías 58, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 4. E vamos ver o que o Senhor tem a nos falar. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Aleluia. Bom, aqui, como nós lemos nessa primeira parte do versículo 1 ao 4, nós vemos que o povo estava buscando fazer as práticas que o povo de Deus fazia. Podemos trazer para a nossa época. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, quando nós lemos uma passagem, quando Deus estava falando para o seu povo de Israel, para os nossos dias, Ele está falando para a sua igreja, Ele está falando comigo e com você para os nossos dias atuais. E aqui o povo até estava jejuando, que é uma prática que o cristão, não só no cristianismo, mas em várias religiões, é uma prática no qual nós colocamos a parte espiritual mais aflorada. Então aqui o povo estava jejuando, estava perguntando o que eles podiam fazer, perguntando as coisas de Deus, como nós acabamos de ler. Mas havia um problema, que o fato de eles estarem jejuando, procurando fazer as coisas de Deus, procurando agradar a Deus, todavia eles não estavam agradando a Deus. Porque aqui a palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam praticando essa boa ação, ou seja, a prática que todo cristão, que era dever de todo cristão, só que a intenção no coração deles
era para o mal. Eles queriam apenas debater, queriam apenas ver a sua própria vontade, não queriam verdadeiramente agradar ao Senhor. Eles não queriam verdadeiramente conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Então, trazendo para nós aqui, o que o Senhor nos diz é que Ele conhece a intenção do nosso coração. Por mais que eu e você esteja nos caminhos do Senhor, esteja indo para a igreja, por mais que eu e você estejamos sacrificando no altar de Cristo, Deus, Ele conhece a minha intenção e a sua intenção. Então, hoje nós podemos meditar e ver, será que o que eu estou colocando diante de Deus, qual será o motivo? Será que esse motivo verdadeiramente é para glorificar a Deus? Será que verdadeiramente eu tenho agradado a Deus não só com o meu exterior, mas com o meu interior? Com os meus pensamentos? Isso é uma meditação que o Senhor está nos trazendo nesta hora. Que o Senhor vê muito mais além dos nossos sacrifícios exterior, que nós fazemos para Deus, em prol da sua igreja. Mas Ele vê dentro de nós qual é a real intenção. Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, se incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Quando nós estamos jejuando é um sacrifício, né? Nós temos a nossa vida diária, nós temos a nossa hora, nós fazemos o nosso horário de nos alimentarmos. Então, a sua palavra, Deus claramente disse, através do profeta Isaías para o seu povo, que o que ele queria não era um sacrifício de se humilhar, passar fome. Não, a intenção que o Senhor quer, se você fizer isso, se eu fizer isso, com uma intenção errada dentro de mim, dentro do meu coração, ou dentro do meu pensamento, o Senhor não aceita. Então, aqui como ele diz, seria este o jejum que eu escolheria? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Por isso que é muito bom nós sempre, quando nós vamos fazer algo, uma campanha diante de Deus, um sacrifício, um voto. Hoje nós vemos muitas e muitas igrejas falando de voto, né, falando de sacrifício. E isso é muito bom, isso não é errado, tá? Mas toda vez quando nós nos dispusermos a fazer algum sacrifício para Deus, a nossa intenção tem que ser primeiramente glorificar o nome de Deus. Porque o que Deus se agrada de nós é que a bênção que eu desejo receber e a bênção que Ele quer me dar tem que ser para glorificar o nome dEle. Porque se o que eu peço de Deus, se o que você pede de Deus não vai glorificar o nome dEle, você está simplesmente perdendo tempo, se enganando, achando que está chegando ao coração de Deus, que está tocando em Deus, que a sua vida está na direção que Deus deseja, mas não está. Então, o que nós aprendemos aqui nesses primeiros versículos já é dizendo: olhe primeiro a sua intenção. Se verdadeiramente o que você quer, o que você está buscando, o que você está clamando, que você está sacrificando,
se verdadeiramente isso é para glorificar a Deus. Versículo 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Aqui claramente o povo estava sacrificando, mas eles ainda estavam com a mente escravizadas. Então aqui o Senhor ele nos diz: solte as ligaduras da escravidão. O que você tem estado ainda sido como escravo? As prisões espirituais, as prisões do pecado, no pecado, elas nos fazem separação de Deus. Somente isso nos separa de Deus, o pecado, a iniquidade. O pecado é quando você comete o pecado, mas a iniquidade é quando você continua pecando, sabendo que está pecando, mas não se importa mais. Aí vira iniquidade. E tudo isso nos afasta de Deus. Não adianta eu sacrificar no altar do Senhor e continuar acorrentada. Então, se você neste dia, se nesta hora que você está ouvindo essa mensagem, se você está buscando a Deus e não está realmente com o coração, porque você sabe o que falta em você. Eu sei o que falta em mim. Então, o Senhor, Ele quer verdadeiramente restaurar a tua vida, restaurar a tua sorte, restaurar. A palavra restaurar significa consertar. Então, se há algo que precisa de conserto na tua vida, hoje o Senhor te chama porque Ele é o restaurador. E se você está precisando de uma restauração na tua vida familiar, na tua vida espiritual ou na tua saúde, não importa. Eu quero te dizer que o restaurador, Jesus, Ele está aqui. E Ele está te chamando para soltar as ataduras, as ligaduras que impede de você verdadeiramente ser livre para sacrificar no altar de Jesus, no altar de Cristo. Sabe, amado, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer, Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardão significa presente. O Senhor, Ele tem prazer em nos presentear todos os dias. Mas há impedimentos que impedem de a gente viver essa realidade. Quantos e quantos milagres nós vemos na palavra de Deus e nós não vemos se realizar na nossa vida por causa das ataduras que ainda temos com o passado ou com alguma prática pecaminosa. Então, hoje é dia de nós nos voltarmos para Deus. Hoje é dia de restauração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo tu o cubras e não te esconda daqueles que é da tua carne? Amados, agora um outro versículo que o Senhor fala. Agora é sobre o nosso próximo, sobre o nosso irmão. Outra coisa que desagrada a Deus, que impede de eu ver a mão do Senhor, é quando eu posso fazer o bem e não faço. É quando o meu irmão, o meu próximo, o meu parente, o meu familiar está precisando de ajuda e eu não o ajudo. Isso impede de nós vermos a mão do Senhor na nossa vida. Então,
Aqui nós vemos sacrifício, jejum, busca de Deus, mas com uma intenção errada. Vamos colocar a intenção certa diante de Deus. Vamos continuar buscando a Deus, mas com uma intenção verdadeiramente de adoração a Deus. E deixar para trás todo jugo, todo pecado que nos afasta de Deus. E se eu e você, que tiver um familiar, um parente, um vizinho, um próximo que precisa de ajuda, vamos ajudar. Porque isso é glorificar o nome do Senhor. Isso é praticar a palavra de Deus. As boas ações não é para você se mostrar, para você dizer que você faz boas obras. Não, isso é a palavra de Deus. Isso é mandamento do Senhor para as nossas vidas. Não podemos viver ao nosso bel prazer e se esquecer dos que estão ao nosso redor. Isso tudo é um caminho para a restauração de Deus nas nossas vidas. Essas não são minhas palavras, essa é a palavra de Deus, que nós lemos do versículo 1 ao versículo 7, nós aprendemos muitas coisas para nós podermos vivenciar a restauração do Senhor. Então, amanhã, nós estaremos continuando meditando na palavra do Senhor, do versículo 8 ao 14, e nós vamos continuar aprendendo o que nós vamos fazer, o que nós precisamos mudar para nós termos a restauração de Deus na nossa vida. Que você fique com essa palavra, que você possa meditar, estudar, continue estudando a palavra de Deus e que você possa ver o poder de Deus agindo na tua vida, agindo na vida da tua família e aquilo que você precisa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.